vocês sejam ignorantes, meus irmãos, acerca dos que já dormem. Quero dizer que esse sono aqui não é um sono. Aqui tem uma figura de linguagem, tipo assim, para atenuar. A gente vai falar sobre morte, né? Tem uns irmãos que fazem logo o sinal da cruz, né? Não faz o sinal da cruz, não. Diz logo assim, Ave Maria. Irmão, muda de assunto, que ninguém quer falar sobre isso, não. Mas a verdade, quando a gente vai anunciar assim, olha, fulano dormiu no Senhor, é só para atenuar a questão de fulano morreu, né? Fulano dormiu no Senhor, ou seja, passou dessa para outra vida, né? Então, a questão aqui, que os que dormem, não é um sono, posso assim dizer, um sono, como é que eu posso me expressar? O sono em que você se apaga totalmente. Inconsciente é um sono consciente. Você tem consciência da situação. Então, Paulo está dando essa doutrina para que aqueles irmãos de Tessalônica não pudessem ser ignorantes, porque é o seguinte, se Jesus não veio, os que já morreram estão perdidos, na visão deles, né? Mas não era por aí, não, como a gente de fato não é, né? Não quero que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. Aí ele vai falar sobre aqueles que não têm a esperança e quando, né, morrem, eles entram numa situação de tristeza, né, de angústia, né, os familiares ali, aquela situação, mas isso tudo porque não tem a esperança. Tem uma frase que Paulo cita em 15 de Coríntios, né? Se vocês devem conhecer, comamos e bebamos, porque amanhã, o que diz mais? Amanhã morreremos. Com essa frase, os filósofos estão dizendo assim, ó, aproveite a vida, né? Faça o que dá na telha, faça todas as curtições dessa vida, porque depois que morre, se acaba. Mas isso não é assim, não. Existe a vida, porque nós seres humanos somos divididos numa parte imaterial e uma parte material. Corpo, ele é extraído do pó da terra mesmo, os elementos químicos do corpo estão na terra. Então volta à terra, como diz Salomão em Eclesiastes. Mas o espírito, o sopro que Deus colocou no homem, é a parte imaterial. E essa parte imaterial ainda tem a divisão, né? Que é aquela que a palavra de Deus diz lá em Hebreus 4:12, né? Que a palavra de Deus é o quê? Ela é viva e é eficaz. Ela é mais penetrante do que espada de 2 fios. E ela vai até a divisão das juntas e medulas, que as juntas e medulas ali é aquela parte do osso, que fica aquele negocinho assim, como é o nome que chama? Não, mas que a gente come do bovino, como é? O tutano, né? Então, e ele vai até a divisão da alma e do espírito, a palavra de Deus, né? Então a palavra de Deus, ela tem essa ação, mas essa parte imaterial do ser humano, alma e espírito, constitui a parte imaterial, espiritual, e continua no sono consciente. Esse copo é glória a Deus. Os irmãos estão entendendo, né? Então, nós temos uma esperança, que Cristo, ele falou para o ladrão da cruz, né? Hoje estarás comigo no paraíso. Vai aparecer muito daqueles testemunhos de Jeová pregando nas casas, negando essas questões, mas nós vamos ficar com a Bíblia, certo?
Até porque a parte bíblica que ele diz é lá em Eclesiastes, né? Que diz que na sepultura não tem projetos, não tem edificação, não tem construção. Isso debaixo do sol. A visão, eu posso dizer que Deus deu a Salomão a visão. Salomão teve a questão filosófica, né? Porque o filósofo, ele quer saber sobre a vida. Então ele fez todos os análises debaixo do sol. Ele viu que tudo era vaidade, né? Então ele percebe que materialmente, depois que você descansa, né, o termo que a Bíblia usa, não tem mais projeto, não tem mais edificação, não tem mais nada materialmente falando. Ponto final. Mas a vida imaterial, né, a vida espiritual, aí sim, nós temos essa esperança. Então, o corpo, ele vai para, né, a sepultura, né? E a parte material, ele fica num estado chamado estado intermediário. O que é isso, irmão Edivaldo? O estado intermediário é entre a morte e a ressurreição, tem um estado intermediário, que a Bíblia denomina ela para os salvos. Como é que ela diz? O paraíso ou seio de Abraão. E para os que não foram salvos por Deus, vão para onde? Está lá em Lucas 16, Sheol, no grego, ou Hades, no Sheol no hebraico, e Hades no grego. Eu posso dizer que é uma antessala do Geena. Irmão, o que é esse Geena? É o inferno, é o lugar da tormento propriamente dito. Mas nesse Sheol ainda tem um tormento, já tem um tormentozinho, viu? Pastor, o senhor sabe disso? Pela Escritura, amado. Pela Escritura. Pela Escritura que a gente se baseia, não por experiências pessoais. Eu sei que teve alguns irmãos, que a irmã está até falando aqui, que foram arrebatados, mas eu acho interessante que esses irmãos que vêm dentro desse arrebatamento contam tanta coisa, enquanto que o Paulo foi calado. Viu, irmão? Paulo disse assim: eu conheço um homem, Cristo, que se no corpo ou fora do corpo foi arrebatado, ele viu coisas como é que diz o texto? Inefáveis. O que quer dizer isso? Que não pode ser expresso por palavras. Quando a irmã estava pregando sobre a apresentação do Cristo glorificado na ilha de Pátima, é a visão que João teve, ele usou o simbolismo material para ele definir aquele filho do homem, né? O Cristo. Então, muitas vezes nossas linguagens não dão para expressar a grandeza, como disse o próprio João. Deus amou o mundo, qual foi o adjetivo que ele utilizou? Nenhum. Ele disse, de tal maneira que ele deu o seu único filho. Então, nós não temos palavras para descrever a grandeza de Deus. Então, não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que dormem, para que não vos entristeçais como os demais. Quem são os demais? Comamos e bebamos, que amanhã morreremos, porque eles não têm esperança. Esses aí não têm esperança nenhuma. Mas em Cristo nós temos uma viva esperança. Então, aí ele vai dizer que a esperança do cristão, ela tem uma base. Qual é a base? No versículo 14. Porque se nós cremos, irmão... Esqueci o teu nome. É o Alice, rapaz. Eu sou acostumado só com o menino lá, com o Fred, mas é o Alice aí tá. Porque a base da nossa esperança é exatamente isso aqui, ó. Se você crê, irmão, você crê que Jesus morreu, ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem,
Deus tornará a trazer com ele. Então veja bem, glória a Deus. Eu não sei se é no capítulo 3, o versículo 13 de 1 de Tessalonicenses 3:13. O que diz aí, irmã Leia? É isso mesmo? Muito bem? Pode ler? Vamos ler? Deixa eu ver um dia que eu estou aqui. Ei, mas está certo mesmo isso aqui? Está certo. É porque a minha versão aqui é diferente, tá bom? Está certo. Aqui diz confortar, para confortar o coração de vocês, para que vocês sejam irrepreensíveis. Olha o que Deus requer dos seus servos para ante a parousia, o aparecimento de Cristo, né? Ele quer que nós sejamos uma vida de irrepreensível, que viva em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os seus santos. Então, quando Cristo voltar, né, ele vai ressuscitar os servos dele, que estão aguardando no paraíso de Deus, o grande momento, a ressurreição do corpo. Isso é uma doutrina neotestamentária, desde o Velho Testamento, né? E Jesus, ele concretizou essa doutrina, por isso que a nossa esperança está baseada na sua morte e na sua ressurreição, porque assim como ele morreu e ressuscitou, Deus os tornará a trazer com ele aqueles que dormem no pó da terra, né? Então, dito isso, agora nós vamos para, assim, outra base da nossa esperança, além de dizer que nós não somos como os ímpios, que vivem de forma ignorante, que não tem esperança. Nós temos esperança, até porque a Bíblia diz, se nós contarmos com Cristo só nas coisas desta vida, seremos os mais miseráveis. A nossa esperança, como diz o hino 300, o que diz o hino 300? Nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até o dia, como é que diz o hino? Até amanhã raiar. Eu ia dizer até o dia clarear, mas até amanhã raiar é a mesma coisa, né? Vamos lá, segue. Seguindo aqui, nós vamos ver que a esperança está baseada na própria morte e ressurreição do Senhor. E no versículo 15, não é uma história de carochinha, uma história criada por teólogos, não. O apóstolo tem uma base pela qual ele afirma essa esperança. Qual é a base? Vejamos o versículo 15. Nós dizemos, pois isto, sabe por quê? Baseados em quem? Na palavra do Senhor. Nós temos essa esperança porque temos uma base, é a palavra do Senhor. Porque nós, os que ficarmos vivos para a vida do Senhor, não precederemos os que dormem. Parece que estava havendo assim uma divergência, né? Que quem morreu acabou, agora quem está vivo na hora da volta de Jesus, não. Nós não precederemos os que dormem, né? Ele vai dizer aqui, pela palavra do Senhor nós temos a afirmação de que os que ficarmos vivos para a vida do Senhor, não precederemos os que dormem. Aí ele vai dizer, né? A nossa esperança é exatamente definida no versículo 16, porque o mesmo Senhor, vamos lá, o mesmo Senhor descerá do céu, né? Aí que eu fiz aquela diferença. Existe a volta de Jesus, que é distinta em duas fases, segundo o que nós acreditamos, né? Eu estava até vendo hoje lá no nosso manual doutrinário definido pelas Assembleias de Deus, que são duas fases distintas, né? Glória a Deus, né? Pelo menos é o que nós estudamos isso na escola dominical, né?
Numa fase distinta, ele vai vir secretamente. E numa fase, segunda fase, que é ele vai vir publicamente. Nessa primeira fase distinta, secreta, assim podemos dizer, o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, né? Há um comando, né? A voz de comando da parte de Deus, né? Com alarido, com a voz do arcanjo, né? E com a trombeta de Deus. E os que morrerem em Cristo, quando esse evento acontecer, irmão, quando é que isso vai acontecer? Nem sei quando é que vai acontecer. Eu sei que tem uma recomendação bíblica para mim e para você. Qual é a recomendação? Espera pelo Senhor, fortalece o teu coração. Espera pelo Senhor, glória a Deus. E demorou já tanto tempo. Espera pelo Senhor, porque as coisas de Deus não são como as coisas dos homens. Os homens são, aquela palavra, eles querem que seja tudo resolvido da noite para o dia, mas não é assim. Na expectativa de Deus, muitas vezes não acontece no tempo dos homens, mas só no tempo divino. Deus sabe o momento certo. Por isso que o importante é que nós estejamos como? Vigilantes. Como diz Pedro, sejamos sóbrios. A sobriedade não é só na questão da contaminação, enveredado na questão do uso de bebida alcoólica, né? Mas as pessoas estão muito embriagadas com este mundo, né? Com as coisas desta vida, e nós precisamos estar vigilantes. O termo mais que Jesus avisa nos evangelhos: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Vigiai, porque não sabeis o dia em que o Filho do Homem há de vir, nem o dia, nem a hora, né? Mas, e nem o ano, né? Porque teve alguns aí que já definiram até o ano, mas ninguém sabe nem o dia, nem a hora, nem o mês, nem o ano. O importante é que nós estejamos esperando e estejamos vigilantes. Então, primeira coisa, quando essa voz do arcanjo, esse momento de Deus acontecer, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Vai estar descrito lá em Coríntios 15, né? Um corpo glorioso, corruptível. João diz que aquele que tem essa esperança purifica-se a si mesmo como Cristo é puro, certo? Daí por diante, o mesmo Senhor descerá do céu. É o mesmo que morreu e ressuscitou, o mesmo que foi assunto ao céu, o mesmo que um dia voltará para arrebatar o seu povo. Glória a Deus. Nós estamos esperando mesmo isso? Ou isso se tornou algo, no dizer, algo assim, fantasioso? Irmão, o incrédulo não acredita nessas coisas, mas quem é crente ainda tem essa esperança. Amém? Venha o que vier, haja o que houver, glória a Deus. Cristo está no controle de todas as coisas. Ele está sentado no trono. Então, o comando está nas mãos dele. E nós, como igreja de Jesus, estamos aqui adorando a Ele, servindo a Ele, glorificando a Ele e esperando esse glorioso dia. Meus amados, então, o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com a voz do arcanjo, com a trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro, né? No corpo glorioso, no corpo glorificado, né? Essa é uma esperança maravilhosa, né? Que nós temos em Cristo, né? Quem tem essa esperança, né? Tem que aguardar pacientemente, como diz Tiago. O lavrador aguarda, lança o fruto da terra e aguarda pacientemente até vir os primeiros frutos. Assim nós que estamos neste mundo, que tantas gerações já se passaram, né? Acho que até os próprios apóstolos, a própria igreja de Jerusalém aguardavam Jesus vir ali, mas não vem no tempo de ninguém, irmão. Mas passaram séculos.
né? Eu sei que teve até um tempo desse aí, teve uma revelação da última trombeta, né? Que o irmão contou, um testemunho muito, muito empolgante, né? E nós sabemos que existe aí a questão dos filmes, né? Mas como será esse dia? Ninguém sabe como vai ser. Mas nós temos aqui a esperança revelada na Escritura. Agora, Paulo fala dos que morreram em Cristo e que foram ressuscitados. Mas no 17, ele vai dizer o seguinte: depois nós, os que ficarmos vivos, aí aqui vai acontecer exatamente o arrebatamento. Glória a Deus. O arrebatamento. Juntamente com eles quem? Com os que foram ressuscitados em Cristo. Então, o Senhor vai trazer para si os mortos, e os vivos serão transformados e no corpo glorioso e arrebatados. E aí ele vai dizer assim: e assim os que morrerem em Cristo estarão primeiro, depois nós que ficarmos vivos seremos arrebatados juntamente com eles, para se encontrar aonde? Com o Senhor nas nuvens do céu. Glória a Deus. Meu irmão, essa é uma esperança, né? Teve gente que passou por dificuldades, como por exemplo, nós citamos aqui na escola dominical o nome do autor, torturado por amor a Cristo, que ele sofreu na mão daquela nação que era chamada a cortina de ferro do comunismo, né? E não sei se vocês já leram um livro chamado Contrabandista de Deus, missionário André, contrabandista de Deus. Ele pregou, até o pastor Josué Erion citava o testemunho dele, né? Que ele indo para a Polônia, era um Fusquinha, ele tinha, essa irmã leu, e o carro cheio de Bíblia, né? Em dado momento, a polícia lá parou, aí ele fez só assim, orou, né? O missionário André: Senhor, assim como tu abriu os olhos dos seus servos no passado, fecha os olhos dos guardas. Aí examinou tudo, pegou o documento. Ah, mas você está indo para onde? Para tal lugar. Aí o policial disse: pois corra, porque senão as verduras que você está levando no carro aí vai apodrecer tudinho. Corra. Quer dizer, Deus cegou mesmo, fez ele ver outras coisas, em vez de ver Bíblia, viu verdura, né? Então, esse livro é muito empolgante, O Contrabandista de Deus. Eu não sei se eu tenho ele em PDF, talvez eu tenha, desse missionário André, que pregava na questão das cortinas de ferro, naqueles países ali, voltado para na época, né, teve período daquela Guerra Fria, né, que foi quando cai o muro de Berlim, em 89, né, 1989, aí houve esse rompimento. Mas havia uma guerra, sei que a professora de história sempre dizia, que qualquer sinalização, Estados Unidos e União Soviética podia acabar com tudo, né, mas está tudo na mão de Deus, né, e naquele tempo já tinha esse perigo, né, de acabar com o mundo, com as bombas, aí estragar, como houve lá, aquelas bombas que detonaram aqueles países ali do Japão, né? Que aí tiveram que reconstruir tudo. Mas a gente olha assim do ponto de vista, né, da perseguição, do ponto de vista político, o ponto de vista mesmo da situação do mundo hoje, né? Até os mais incrédulos dizem assim: é o fim do mundo, Jesus está voltando. Mas o arrebatamento, nessa visão que eu estou apresentando aqui, não é o fim do mundo. Entendeu, Lé? Não é o fim do mundo. O arrebatamento, nessa visão que eu estou apresentando aqui, dessa fase em que Cristo virá de forma assim para os seus,
vai ser o começo de uma sequência apocalíptica. Porque se a gente pegar os 3 primeiros livros do Apocalipse, estará a igreja de Sardes, né, a igreja de Filadélfia, a igreja de Esmirna, as 7 igrejas da Ásia. Então, até o 3 aparece a palavra igreja. Do 4 em diante, é só o cumprimento do governo, né, pós o arrebatamento. É assim que nós acreditamos. Portanto, o arrebatamento não é o fim. Porque os discípulos perguntaram: Senhor, quando será o fim? Quando será a tua vinda? Então, o arrebatamento da igreja não é o fim, é apenas o começo. É o fim da questão dos salvos da igreja, né? Depois daí, o Senhor pode salvar, sim, Ele salva, mas aí, até hoje, eu sei que tem lugares aí que as pessoas se declaram cristãos, morrem. Mas é uma pena que as nossas redes de comunicação não comunicam nada, né? Não fala nada. Só fala de outras coisas, menos disso. Mas a realidade é essa, que nós precisamos estar crendo com essa esperança no coração de que um dia vai acontecer. O que a palavra de Deus diz é a verdade. Então, o Senhor diz: depois nós que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar-se com o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, irmãos, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Então, essa é uma palavra que serve de consolo para, né, a pessoa está passando por um momento de tentação, por uma tribulação, por uma provação, por uma dificuldade. Tem até aqueles hinos que dizem assim: vai valer a pena, né? Senhor, valeu a pena. Valeu a pena esperar. E vale mesmo, irmão. O negócio é a gente não se enganchar com o pecado, com este mundo, e a gente, mesmo nas nossas limitações, como Deus falou para a igreja de Filadélfia, né, Léo? Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, assim como eu te guardarei da hora da tentação, da tribulação que há de vir para provar os que habitam sobre a terra. Então Deus falou assim através para a igreja de Filadélfia, né? Tendo pouca força. Isso mostra que a igreja não tem aquela força total em nós mesmos. A nossa força é em Cristo. A nossa força está no Espírito Santo de Deus. Portanto, meus irmãos, que nós possamos analisar a nós mesmos, né? Como disse Paulo: examine-se o homem a si mesmo. Examine-se cada pessoa a si mesmo. E com essa palavra, que ela possa consolar cada um dos nossos corações e que a nossa fé esteja em Cristo, né? Nós temos falado nessa carta 3 virtudes que não pode faltar na vida do cristão. Nós falamos da fé, do amor e agora a esperança. A esperança. Sei que Paulo disse que o maior deles é o amor, né? Porque sem amor não tem esperança, não tem fé. Então, o amor de Deus e essa esperança que Cristo plantou nos nossos corações, para que nós venhamos a ser consolados com essa palavra de esperança, com essa palavra que nos exorta, glória a Deus, para nós permanecermos firmes. Então, a gente pode ler o capítulo 3, né, como eu li, né? Mas a última passagem que ele vai falar sobre a vinda, nessa doutrina da volta de Cristo, como eu falei, 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 10, 1 Tessalonicenses capítulo 2, o versículo de número 19, quando ele diz assim, ó: qual é a nossa esperança, ou a nossa alegria, qual é a nossa coroa de glória? Porventura não sois vós também diante do nosso Senhor Jesus Cristo em sua vinda? Então, qual é a nossa esperança?
Qual é a nossa alegria? Qual é a nossa coroa? Aqui Paulo está falando daqueles que estão esperando Jesus, que a coroa dos apóstolos, a coroa dos pregadores, daqueles que são servos de Deus, é exatamente o trabalho que eles fizeram ante a vinda de Cristo. Cristo falou muito bem sobre isso. Estejamos todos envolvidos, integrados no corpo de Cristo. Por fim, gostaria de citar esse texto que está além do capítulo 4, 13 até o 18, como eu li, mas o capítulo 5, versículo 23 é muito importante para nós, para a gente fechar aqui, a gente refletir sobre a nossa preparação ante a vinda de Cristo. O que diz o versículo 23, para a gente fechar, capítulo 5, de Tessalonicenses. Pronto? O que diz? O mesmo Deus, é o mesmo Deus, o Deus de paz, Ele santifique vocês em tudo, e todo o vosso espírito, e toda a vossa alma, todo o corpo, sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso mostra que um crente fajuto, meia tigela, que pode ter só o nome, mas se não tiver ligado, como disse Jesus, na videira verdadeira, que tenha nascido de novo, que tenha estado crucificado com Cristo, no dizer de Paulo, quanto a mim estou crucificado com Cristo, que estão vendendo o seu direito de primogenitura, vendendo as suas, como Judas que vendeu Jesus por 30 moedas de prata, mas aquele que tem compromisso com Deus, compromisso de santificação, que tem essa esperança, como disse João, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Então que Deus em Cristo abençoe. Amém, Júnior Paiva? Tem algum hino para cantar, tu? Não, eu vou chamar aqui o irmão. Tá bom? Irmão, você afina aí. Eu queria que tu cantasse aquele hino antigo do... Com a vida desse mundo de horror, é saber que em breve meu Salvador